Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Spier e eu estou tendo a honra de iniciar aqui uma série nova no meu canal, a série Resolução de Exercícios que eu uso em sala de aula. Como vocês devem saber, eu sou professor de Direito Administrativo do curso IMP, também leciono em outros cursos presenciais. E aí o que eu faço normalmente com os meus alunos? Eu trabalho a matéria teórica e depois eu desenvolvo exercícios com eles. O que eu vou fazer a partir de então? Eu vou resolver esses exercícios com vocês, que inclusive, caso você deseje resolver antes, para poder resolver os vídeos depois, com as respostas, os comentários devidos, você vai dar um pulo lá no meu site. Eu vou colocar aqui no final do vídeo, você vai adorar. É o www.rafaelspier.com.br, mas fica tranquilo que depois eu vou colocar ao final do vídeo e também vou deixar aqui embaixo. Não deixe de fazer seus comentários, não deixe de resolver as questões lá, manda as dúvidas para mim que eu vou ter o maior prazer de responder. Também segue minha rede social, o Instagram, é bem bacana responder as dúvidas por lá porque é mais rápido. Então, fique esperto, me acompanha, segue inclusive o Instagram, eu vou estar sempre divulgando. Então, quando eu lançar um vídeo novo com esse trabalho, eu vou divulgar para vocês, vocês vão curtir. Não deixem de me acompanhar, é só alegria. Preparação para concurso público. Deixa eu agora falar do material. Especificamente, são exercícios de certo ou errado que eu uso em sala de aula, porque questões de múltipla escolha costumam dar muito trabalho, e na parte teórica, em sala de aula eu tenho que defender a parte teórica com eles, não dá tanto tempo. Então eu tenho que fazer questões mais objetivas, que cobram do aluno o certo ou errado, e a gente verifica se a compreensão dele está adequada ou não. É o que vai variar de uma turma para outra. Então eu uso meus cursos presenciais as questões do Sebrasp, sempre bem modernos para poder preparar os alunos dentro de uma dinâmica recente de prova, ok? Só que no meu site eu coloco outras questões à disposição de vocês, FGV, FCC, Quadrix, IBFC e outras bancas, porque também é importante você resolver questões especialmente de múltipla escolha. Gosto de brincar com os meus alunos que são as trindades, né? As trindades, Sebrasp, FGV, FCC. E aí você tem as outras bancas trabalhando nesses vieses, né? Da FCC, da FGV e do Sebrasp. Tá certo? Vamos começar? Eu vou iniciar aqui então com a resolução dos exercícios, fazendo os comentários devidos. Questões de certo e errado, eu vou iniciar trabalhando os dois primeiros blocos sobre a administração pública, tá? Você tem 3 questões logo na introdução, que são conceitos mais básicos, introdutórios, e logo depois você vai ter uma análise de princípios. Esse vídeo só vai cuidar dessas primeiras questões, que vai, lá na listinha você vai ver, vai da questão de 1 a 3 e depois de 1 a 7. Eu vou colocar tudo num bojo só, no balaio de gato, de 1 a 10, tá? Mas se você pegar o material depois lá no meu site, você vai verificar essa ordem. Ô, Rafael, esse material tá onde? Tá no seu site, mas qual que é o link? Muito bom. É o seguinte, eu uso uma apostila inteira com o pessoal, uma apostila de direito administrativo. Esse material tá ao final da apostila de direito administrativo. Então as questõezinhas que eu vou resolver, você encontra pro final, todas gabaritadas. Dá uma olhada lá, vai te ajudar pra caramba. Valeu? Vamos começar de olho na telinha. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguidos do seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Certa resposta. Deixa eu explicar. Essa questão cobra de vocês o conceito de administração pública, em sentido subjetivo e em sentido objetivo. No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública é o rol de sujeitos responsáveis pelo exercício da função administrativa estatal. Serão os órgãos, as entidades e os agentes públicos. Firmou? Já no sentido objetivo, a administração pública representa a própria atividade administrativa estatal em si considerada, desenvolvida para satisfação dos interesses públicos. Sinônimo, sentido objetivo, material ou funcional. Bota na telinha aí, ó. Venha na telinha comigo, você vai acompanhar um esqueminha esquemoso que eu gosto de usar em sala de aula. Olha aqui, ó. Sentidos. Você tem sentido subjetivo, também chamado de sentido orgânico, são sinônimos, tá ok? Orgânico, formal, beleza. Aqui nós teremos órgãos, como ministérios, nós teremos entidades, como a União e suas autarquias, e nós teremos os agentes públicos. Agentes públicos, beleza? Muito bem, em sentido objetivo, que é sinônimo de material funcional, objetivo, material, funcional,
você tem a ideia de que a administração pública é a própria atividade administrativa estatal desempenhada pelos sujeitos que se acham acima. A atividade administrativa estatal dirigida à satisfação do interesse público. Daí era só que legal, que eu uso bacana em sala de aula para a galera entender. Em sentido subjetivo, formal, orgânico, a administração é conceituada como sendo quem faz. Em sentido objetivo, material, funcional, a administração pública é conceituada enquanto atividade administrativa estatal. Fechou? Vamos para a próxima questão. De olho na telinha. Questão 2. A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo. Errado. Não sendo possível seu exercício pelos outros poderes da República. Errado o item. A questão aqui, ela está falando do princípio da separação dos poderes. Por esse princípio, que é estampado no artigo 2º da Constituição Federal, nós temos o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, que atuam em sinergia, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, de forma separada. É com base nesse princípio que nós temos a ideia de que cada um dos poderes é constituído por uma função típica. Então, o Poder Legislativo legisla e controla a administração pública, o Judiciário exerce a jurisdição, julga, né, casos concretos, resolvendo quem tem o direito, e o Executivo realiza a administração pública. Porém, a separação não é total, a separação é relativa, porque cada um dos poderes exerce uma parcela das competências do outro, ok? Então a gente vai dizer que os poderes também exercem atividades atípicas, que representam justamente as funções, as competências dos outros poderes. No direito administrativo, a gente puxa para a função administrativa pública. Daí fica assim, ó, o Poder Executivo e seus órgãos, entidades e agentes realizam a atividade administrativa estatal tipicamente, beleza? Por outro lado, o Legislativo e o Judiciário também exercem função administrativa estatal, só que atipicamente, beleza? Daí um exemplinho. Quando você presta um concurso, por exemplo, para o TSE, que inclusive vai abrir turma, já tem turma lá no MP. Eu espero que vocês apareçam lá, se matriculem. A gente vai estar trabalhando lá com vocês. Inclusive, eu vou começar uma turma agora, segunda-feira, com licitações e contratos. Licitações e contratos, hoje deve ser dia 13, 14. Agora, segunda-feira, estamos em abril, tá? Não perca, bem interessante. Bom, mas deixa eu levar aqui a banda. Você fala assim, por exemplo, TSE, abriu um processo de licitação. Licitação não é um processo judicial, é um processo administrativo. Então, quando o TSE realiza uma contratação pública através de licitação, ele está exercendo a administração pública num viés atípico. Isto é, tipicamente ele é jurisdição, ele exerce a jurisdição. Porém, atipicamente ele está licitando. E por isso é correto afirmar que ele está exercendo a função administrativa de forma atípica. Resumindo, o judiciário tem a função típica de julgar e exercer jurisdição, mas atipicamente também realiza a administração pública. E a mesma coisa com o legislativo, como a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Deu para entender? Por isso a questão está errada, porque ele fala de uma exclusividade. O Poder Executivo é o único que exerce a função administrativa estatal, que está incorreto. De olho na telinha, vamos corrigir a questão. Ó. Então, a função administrativa é típica do Executivo, não é exclusiva. Por quê? Porque ela também é encontrada atipicamente no Legislativo e no Judiciário. Fechou? Vamos para outra questãozinha. Rafael, que questão interessante essa última, hein? Tem a ver com o direito constitucional também, com certeza. Vamos lá. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público, ok, que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Perfeito. O direito administrativo, ele traz o regime jurídico administrativo e o conjunto de normas, regras, bem como também princípios adotados para disciplinar a função administrativa estatal, que é típica do Executivo e atípica do Legislativo e Judiciário, sempre tendo como pressuposto a proteção do interesse público. Por isso que a gente vai dizer que o direito administrativo é um dos ramos do direito público. Fechou? Então a questãozinha aqui ficou certa. Próxima questão? Partiu, questão número 4. O agente público só pode agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Ó, passamos para a questão de princípios agora. Isso aqui é correto. É o princípio da legalidade. Anota aí, ó, certo. Lá na Constituição Federal, você tem aqui, ó, no artigo 37, caput, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha aí, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
e eficiência. Ou melhor, publicidade, desculpe. Publicidade e eficiência. No plano rápido, o que é a ideia, né? Qual que é a ideia central? Os princípios são a base sobre os quais são criadas as normas do direito administrativo. A gente chama de regime jurídico administrativo baseado nos princípios, perfeito? Os principais seriam a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. E eles estão contidos aqui implicitamente, perfeito? Então o que o Constituinte fez? Ele trouxe à tona princípios expressos e neles existem o conteúdo de outros princípios. Daí dizer que a gente tem princípios implícitos na Constituição Federal. Vou te dar um exemplo. Quando ele coloca aqui princípio da impessoalidade, basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, a administração pública, você tem competência para satisfazer interesse público, viu? Você não pode perseguir seus desafetos e nem favorecer os seus afetos. Então questões como, por exemplo, favorecer determinado familiar para seu atendimento mais rápido numa autarquia, viola o princípio da impessoalidade, desvia do interesse público que é indisponível. É uma contrapartida, né? Porque também a administração pública ela tem supremacia do interesse público para exercer poderes, impondo unilateralmente obrigações, como, por exemplo, quando ele interdita um estabelecimento, uma casa noturna, por ter verificado irregularidades quanto às regras de combate a incêndio, né? Nesse caso, o Estado está exercendo a supremacia do interesse público. Você já imaginou? Se ele tivesse pessoalidade, ele poderia se valer dessa ferramenta de satisfação do interesse público para prejudicar os seus desafetos. Você está vendo? Meio que dentro do princípio expresso da impessoalidade, você tem o conteúdo de outros princípios. E é assim que funciona. Fechado? Legalidade. Princípiozinho da Constituição Federal que impõe à administração só fazer o que a lei autoriza ou determina. Impessoalidade, como explicado, a administração está proibida de desviar da finalidade, favorecendo seus coleguinhas, seus afetos e desfavorecendo seus desafetos. É da impessoalidade cujo desrespeito gera o desvio de finalidade. Tá? A gente vai ter ocasião para ver isso daí em outros vídeos. Para além disso, você tem moralidade, que impõe ética, bons costumes, tradições no meio público. Publicidade, que impõe a transparência e a divulgação dos atos que são praticados. Cuidado, porque também cabe hipótese de sigilo, para a preservação do Estado, sociedade, bem como segurança do Estado e sociedade. Perfeito? Isso você tem lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Publicidade como regra e a hipótese de sigilo como exceção. Fora os demais diplomas legais, como a Lei 14.133. Que tem também disposição sobre esse conteúdo, tá? Mas aí é um outro vídeo. Bom, sigilo, exceção, publicidade, regra. E eficiência? Impõe a administração pública a perseguir a qualidade. Persegue a qualidade, mas também a economicidade, bem como também a celeridade da atuação administrativa. Então, a aquisição de medicamentos de alto custo para favorecimento e fornecimento para a população de baixa renda, rápido, dispensa licitação, contrata e viabiliza. Mas é uma dispensa devida? Opa, peraí, cuidado. Tem fornecedor exclusivo, então é inexigível a licitação. Porém, tem que fazer licitação porque não é nenhum caso de dispensa ou inexigibilidade. Tudo bem, então que não seja uma licitação muito demorada. Da mesma forma, se você tem que optar por um remédio de alto custo que, por exemplo, atenda a maior quantidade de pessoas, pelo princípio da eficiência, no viés de economicidade, eu tenho que tentar utilizar o máximo de rendimento, dar máximo rendimento aos recursos públicos que são escassos. Perfeito? Então nós temos aí o rol de princípios expressos da Constituição Federal. Essa questãozinha foi basilar, trouxe para nós o princípio da legalidade. Observa aí o próximo slide. Está aqui o texto constitucional. Vamos sublinhar? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fechou? Parte para a próxima questão. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade de determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá pela autoridade violação do preceito relacionado ao princípio da impessoalidade. Acabei que dei spoiler, não é verdade? Na última questão. Olha aqui, violação do princípio da impessoalidade. Por quê? Ele está fazendo constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal. Então ele desviou da finalidade, violou o princípio da impessoalidade. Isso consta no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o artigo 11, inciso 12 da Lei 8429 diz que o camarada pode responder por ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios, especificamente o princípio da impessoalidade. De olho na telinha aí, olha o próximo slide, eu coloquei para vocês. Tá aí, Publicidade dos atos deve ter caráter educativo e informativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Ainda, artigo 11 da Lei 8429, que é a lei de improbidade. Constitui ato de improbidade que atenta contra princípios, a ação ou omissão dolosa que viola deveres de honestidade, parcialidade e legalidade, aqui, atenta contra princípios.
Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário atos de publicidade que contraria o disposto aqui, ó, no parágrafo 1º que nós acabamos de ver. Ó. Muito bem. Da Constituição Federal. De forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público, personalização dos seus atos de programa, tananã, tananã. Beleza? Legal, né? Ele pode colocar na sua prova que esse dispositivo nada mais é que uma consequência do princípio da impessoalidade. E aí, escuta só. Para que serve o princípio? O princípio ele é a base jurídica para a construção de normas, diretrizes, regras e interpretações do direito administrativo. Você vai entender o seguinte, ó, o princípio da impessoalidade embasa a construção dessa norma da lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque o princípio é a base para interpretação, mas também para a construção das próprias normas e regras do direito administrativo que você estuda para passar no concurso público. Deu para entender? Não é interessante? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se com amparo no princípio da publicidade absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Incorreta questão. Errado. A própria Constituição Federal, ó, anota esse dispositivo aqui, no seu artigo 5º, inciso 33. Dispõe que a administração pública, como regra, tem que assegurar publicidade dos seus atos como direito fundamental, ressalvadas as hipóteses de sigilo, para proteger o Estado e a sociedade. Repetindo, ressalvadas as hipóteses de sigilo, para preservar o Estado e a sociedade, a segurança do Estado e a sociedade. Vem aqui na telinha comigo. Ó. Regra. Publicidade. Deixa eu botar bonitinho aqui e fazer um parâmetro, né? Seguido aí nos outros slides. Regra. Publicidade. Princípio imposto à administração pública no artigo 37 e assegurado no artigo 5º, inciso 33, como direito fundamental. Então, publicidade é dever para a administração e direito fundamental, direito para os administrados. Beleza? Já tinha pensado nisso? Questãozinha boa, né? Agora, para além disso, você tem também a hipótese de exceção. A regra é a publicidade. Mas também hipótese de exceção. Existe a exceção que deve ser prevista taxativamente em lei e deve ser sempre transitória. Ela é prevista no artigo 5º, inciso 33, como sendo em caso pontual. Proteção, segurança do Estado, sociedade. Beleza? Então, a aquisição, por exemplo, de equipamentos bélicos para eventual atividade armamentista do Estado, muito embora ele seja a atividade estatal, né, segue como princípio do artigo 4º da Constituição Federal a ideia da pacificidade, né, resolução pacífica de conflitos, tá? Numa eventualidade, se a gente precisar entrar numa guerra, a gente sabe que pode entrar numa guerra, e a gente não tem a divulgação dessas atividades, graças a Deus, né, pela União, porque isso poderia gerar um colapso junto aos administrados e também viabilizar uma insegurança do Estado, porque estaria revelando, né, a aquisição de armamentos para atividades bélicas, tá? Então, para a proteção da sociedade e do Estado, a gente tem a hipótese de sigilo na aquisição desses armamentos. Vamos continuar? Passou para a próxima questão, segue aí. Questão de número 7. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdício e garantindo a maior rentabilidade social. Perfeito, foi inclusive uma explicação que eu fiz agora há pouco, né, algum tempo atrás aqui neste vídeo. Eu falei, eficiência tem o viés de celeridade, de economicidade, mas também de qualidade, né? Então, a eficiência é dividida em 3 pontos, em 3 dimensões. Vamos botar aqui no quadro, ou melhor, aqui no tablet. Eficiência também, né? Se manifesta, ou melhor, a eficiência se manifesta em 3 dimensões básicas. Nós temos a economicidade,
economicidade, isto é, evitar desperdícios e dar máxima rentabilidade social aos recursos que a administração pública dispõe, porque tais recursos são escassos, perfeito? Tem que dar uma devida utilidade. Da mesma forma, além da economicidade, nós temos qualidade. A administração pública ela tem em seus procedimentos e atividades primar pela qualidade e também pela celeridade. A atividade deve durar o tempo necessário para alcançar os seus resultados, as suas consequências. E aqui surge uma questão bem interessante que eu comento com os meus alunos em sala. Olha só, o princípio da eficiência, ele serve como base para uma diversidade de outros princípios, que são implícitos. Então, por exemplo, quando eu coloco na Constituição o princípio da eficiência, não é dele que vem a economicidade? Economicidade é entendida como um princípio, só que é um princípio implícito decorrente do princípio de eficiência. Daí grava essa frase, ó, Celso Antônio Bandeira de Mello. Os princípios expressos, como os da Constituição, artigo 37, são expressos porque estão taxados na lei. Já os princípios implícitos, ele pode ser primeiro, decorrente de um princípio expresso, ou intrínseco à função administrativa, como a supremacia do interesse público, ou ainda ele pode ser interpretado das disposições de uma regra legal. Então você tem às vezes uma regra, uma disposição da própria lei que lhe permite entender que existe um princípio. Deixa eu te dar um exemplo. Princípio da oficialidade no direito administrativo, ele é extraído, por exemplo, da Lei 9784, especificamente no artigo 2º, parágrafo único, inciso 12. Lá você tem que a administração pública dá impulso oficial aos seus processos. Ainda no artigo 5º, ela pode abrir o processo de ofício. Em nenhum momento a lei diz, princípio da oficialidade. Mas ele é um princípio implícito. Por quê? Porque decorreu da interpretação da lei. Então, princípio implícito, segundo Bandeira de Mello, bem interessante. Eu falo nos meus cursos presenciais e também nas gravações que eu faço lá no GRAM. Né, quando a gente resolve lá questões no intensivão. Então, inclusive, essa semana agora, quarta-feira, eu vou estar lá gravando para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bem bacana, tá? Vai ser agora quarta-feira de técnico e na outra quarta-feira, dia 24, vai ser de analista e oficial de justiça, beleza? Mas segura aí, deixa eu terminar de falar. A gente vai dizer o seguinte, que o princípio implícito, diferente do explícito, ele decorre de um princípio expresso, ou ele é inerente à função administrativa estatal, ou ele é interpretado a partir de disposições de lei. Fechado? Parte para a próxima questão. Sentido empolgação daí, sentido empolgação daqui. Vamos lá. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. Cuidado. Impessoalidade não, porque o preceito ético está correlacionado ao princípio da moralidade. Errado o item. Moralidade, tá? A dica que eu dou nos meus cursos é que quando o examinador quer moralidade, ele usa as seguintes expressões: ética, bons costumes, honestidade, tradições. É disso que ele está cuidando, moralidade, tá certo? Toma cuidado com isso daí, muito interessante que cai na sua prova. Partiu para o próximo slide. Questão número 9. Configura-se nepotismo a nomeação para cargo de direção na administração pública indireta da esfera federal na situação em que o nomeado seja parente de 4º grau. Errou! Aqui, ó. Até 3º grau. 3º grau. Por afinidade da autoridade nomeante. Cara, é o seguinte, presta bem atenção. Aqui nós temos a adoção da súmula vinculante número 13, que fala do nepotismo, e lá o STF fala de até 3º grau, mas você pode acrescentar também a Lei 8.429, de 92, artigo 11, inciso 11, que diz expressamente que isso aqui pode representar um ato de improbidade administrativa e imputar responsabilidade a quem lhe deu causa. Perfeito? Então aqui, grava até isso. Súmula vinculante 13 está associado ao princípio da moralidade. Caiu na prova, é isso daqui. E lembre-se, até 3º grau. 4º grau não. Fechou? Partiu para a próxima questão. Veja, eu coloquei aqui no slide a súmula vinculante 13 depois para você dar uma lidinha. Eu esqueci de colocar a Lei 8429 no artigo 11, inciso 11, né? Mas, depois dá uma lidinha bem bacana. Tá caindo em vários editais aí, exigindo do candidato estudar a Lei de Improbidade Administrativa, que foi alterada recentemente, em 2021, dia 25 de outubro, pela Lei 14.230, tá? Então tem que ficar antenado, questões anteriores a essa data não são boas, porque elas estão defasadas. Fechado? Vamos para a próxima questãozinha. Se é que tem, eu não me recordo. Vamos lá? Assim, tem a próxima aqui, tá? Questão 10 e última para a gente encerrar esse vídeo.
Entre os princípios a serem observados pela administração, na prestação dos serviços observados... desculpe, me equivoquei aqui. Reli, blá, 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 vamos voltar aqui. Rebobina. Pronto. Entre os princípios a serem observados pela administração na prestação dos serviços públicos está o da moralidade administrativa. Ok, perfeito. Expressamente previsto na Constituição Federal de 88, e cuja inobservância pode ser objeto de ação popular. Perfeitíssimo. Essa questão aqui, ela no final, inclusive, ela faz referência ao texto da Constituição Federal. Essa partezinha final aqui está na Constituição Federal, artigo 5º. Aqui nós temos um remédio constitucional chamado ação popular. Salvo engano, inciso, deixe-me ver, inciso 72 ou 73. Vou colocar aqui o 73, tá? Que eu estou julgando aqui seja 73, mas depois você confere aí na Constituição, tá ok? Artigo 5º, inciso 73. Beleza? Dá uma lidinha lá. Então fica assim, o princípio da moralidade é um princípio expresso no artigo 37 da Constituição e eventual violação permite a propositura pelo cidadão de uma ação popular para fulminar, para detonar o ato que atenta contra o princípio da moralidade. Fechado? Senhores, espero que vocês tenham gostado. Eu preparei esse vídeo aqui para divulgar o nosso trabalho no presencial, no curso MP especialmente, onde nós damos aula, mas também em outros cursos, quando a gente tem oportunidade, e também as nossas videoaulas, que a gente faz os treinamentos intensivos do Gran Curso. Não deixa de seguir lá se você tem esse tipo de serviço, se você está matriculado no Gran. Fato é que eu vou dar continuidade, tá? Eu vou esgotar essa lista de exercícios para quem não se antenou. Essa lista que eu estou resolvendo com vocês é a lista que eu resolvo em sala de aula no curso presencial. Eu estou querendo compartilhar com vocês. Conheçam o meu site, que é o rafaelspier.com.br. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários para você visitar. Esse material tá lá, é uma apostila, né? Teoria geral do direito administrativo. Clicou na apostila que eu uso em sala de aula. Lá no final, se não me engano, página 33, começam as questões. Aí é só você seguir, tá? As questões que eu estou resolvendo são sobre o bloco de administração pública. Eu comecei lá com conceitos introdutórios e princípios. Você vai ver lá que é questão de 1 a 3, depois questão de 1 a 7. Aí no total deram 10 questões. Valeu? Me siga no Instagram, eu vou colocar minha rede social aqui para vocês me seguir, prof.rafaelspier, e vamos ser felizes. Posso ajudar vocês? Manda dúvida, tamo junto. Valeu!